Bom dia, gente. Vê só. Vou falar hoje de forma rápida, comentar como seria a resolução das questões, tá certo? E sobre a média da nota de física, é o tal porém. Teve muita gente que tirou uma nota relativamente baixa na prova, tá? E aí, tem duas coisas que eu estou pensando em fazer para ajudar nessa nota. Uma já foi decidido, tá? Que é quem fez a avaliação diagnóstica do governo, aquela que foi comentada antes da gente entrar nessa quarentena para ir para as aulas totalmente de forma online, vai ganhar até 2 pontos na nota, tá certo? Da prova. Vai ficar como se fosse uma questão extra valendo 2 pontos, certo? Quanto a outra forma, vai ser um exercício complementar à nota da prova, que eu estou pensando em postar da tarde para amanhã, tá certo? Que eu ainda vou preparar esse exercício. Aí eu estou querendo conversar com vocês sobre isso, se vocês aceitam fazer esse exercício para melhorar a nota da prova. Porque aí eu já consegui devolver, tá certo? A correção das provas, aí vocês têm mais ou menos a ideia de quanto tiraram. E aí, o que vocês acham? Referente à nota da prova, a média em si da disciplina, ainda vou fazer as correções das atividades para poder fazer a média. Tá? E outra coisa também, quem não fez as atividades de física, refaçam, façam e me enviem, tá certo? E aí, o que vocês acham sobre essa atividade avaliativa para ajudar na nota, ser uma nota? E aí, pessoal, respondam o que vocês acham. Vocês querem? Ok. Certo. Pronto, então vamos lá para agora a revisão da prova, tá? Da resolução da prova. A prova tinha 8 questões, tá certo? Cada uma dessas 8 questões iam valer 1,25. Tá. Pessoal, a primeira questão, ela perguntava, tá? Se o calor é uma forma de energia, tá certo? O que é correto afirmar? Aí eu coloquei as alternativas, tá? Onde a primeira dizia é definido como sendo a energia mecânica média contida em um corpo. Letra B é definido como sendo a energia cinética total contida em um corpo. Ou é definido como sendo a energia que flui entre os corpos devido à diferença de temperatura desses corpos. Letra D é definido como sendo a energia elétrica média das moléculas de um corpo. Letra A é definido como sendo a energia potencial gravitacional de um corpo. Vê só. Quanto a essa questão, muita gente acertou, tá? Porque foi uma aula que a gente teve recente, onde a gente falou das definições de calor e temperatura, certo? Então, a resposta correta dessa questão é que o calor é uma forma de energia, tá certo? Que vai fluir de um corpo para o outro, de um corpo de maior temperatura, tá certo, para um corpo de menor temperatura, onde eles vão tender a entrar a um equilíbrio térmico, tá? A segunda questão, ela falava do seguinte, tá? Era de cálculo, certo? Onde foi da revisão que a gente teve do movimento uniforme e movimento uniformemente variável. Então, ela dizia o seguinte: um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante, tá? De 6 metros por segundo ao quadrado durante 8 segundos. Então, qual é o deslocamento desse móvel? Ele está pedindo a variação
do espaço desse móvel, tá certo? Então, qual é a fórmula que seria utilizada? Primeiro de tudo, tá anotar os dados que a questão está fornecendo, que é a aceleração e a temperatura, e a fórmula que seria utilizada, que vai ser utilizada, é essa que está aparecendo para vocês, tá? S igual a SO0 mais V0 vezes a temperatura, vezes 1 mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Como ele está pedindo o deslocamento desse móvel, ele está pedindo a variação de deslocamento. Aí faz o quê? Faz um pequeno rearranjo, tá certo? Onde passa o deslocamento inicial, o S, o zero inicial, tá certo? Para antes da igualdade. Como ele está positivo, ele vai passar a ser negativo. Então, a gente sabe que S final menos S inicial indica ser o quê? A variação de deslocamento, tá certo? Então, vai ser delta S igual a V0, que é a velocidade inicial, vezes T, mais 1 sobre 2 vezes A, vezes T ao quadrado. Tá certo? Onde a velocidade inicial desse móvel, ele vai ser zero. Por quê? Porque na questão está dizendo que esse móvel partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é zero. Certo? Onde ΔS vai ser igual a zero vezes 8 segundos, mais 1 sobre 2 vezes 6 metros ao quadrado, vezes 8 segundos elevado ao quadrado, tá certo? Vai fazer aqui, depois que você faz os cálculos, tá? Que obtém aqui zero mais 1 sobre 2 vezes 6 metros vezes 64. Por que 64? Porque unidades iguais aqui a gente corta, tá? E como está pedindo um deslocamento, e a gente assume que esse móvel está tendo o deslocamento, a aceleração, o tempo nas unidades do Sistema Internacional de Medida, então vai ser em metros, metros por segundo ou metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, faz a primeira a multiplicação, tá? Para depois fazer a divisão. Então, a gente multiplica o 6 por 64, que a gente obtém um valor de 384 metros. Aí, aqui, você faz esse valor de 384 dividindo por 2. Fazendo isso, a gente tem 192 metros, tá? Essa questão teve um índice bom de acertos. Só foi questão de lembrar, tá? O rearranjo dessa fórmula, já que ele estava pedindo o deslocamento e observar quais os dados que a questão fornecia, identificar qual fórmula do movimento uniformemente variado poderia ser utilizado nesse caso. Tá? O terceiro, ele diz o seguinte: dois móveis A e B, móveis de acordo com as funções horárias. SA, tá? Igual a 10 mais 6T. E SB igual a 30 mais 4T, em unidades do Sistema Internacional de Medida, tá certo? O instante que esses móveis se encontram é, quando eu falo em instantes, está pedindo o tempo em que esses dois móveis vão se encontrar, tá? Então, como ele está pedindo isso, necessariamente só ia bastar o quê? Igualar essas duas posições, tá? Esse A e esse B. Para a gente encontrar o tempo em que esses dois móveis vão se encontrar. Então, igualando essas duas funções, essas duas equações, onde vai ficar da seguinte forma: 10 mais 6t igual a 30 mais 4t. Onde tem a incógnita, vai ficar junto, tá? Onde tem somente número, vai ficar junto. Então, a gente faz o quê? Passo 10 para depois da igualdade,
mudando o sinal. Se era positivo, passa a ser negativo, tá? E passa o 4t para antes da igualdade, mudando também o sinal. Se era positivo, passa a ser negativo. Feito isso, a gente faz o procedimento normal, certo? Efetua a operação de 6t menos 4t, tá? Que vai ser 2 igual a 2t. E efetua também a operação de 30 menos 10, tá certo? Que vai ser igual a 20. Aí, passando o 2 para dividir o 20, a gente obtém o tempo de 10 segundos, tá? Essa questão aí, talvez por falta de observação, grande maioria não conseguiu entender realmente o que estava pedindo, tá? Porque ao pedir, muita gente me entregou o cálculo da variação de deslocamento, e não era isso que essa questão pedia. Ela pedia o instante em que esses dois móveis iam se encontrar. Então, era o tempo em que eles iam se encontrar, tá certo? A terceira, a terceira não, a quarta questão, que pedia a transformação da temperatura de 50 graus Celsius para Fahrenheit, trabalhava as escalas termométricas quando a gente fala da conversão de uma escala para outra, tá certo? Então, a fórmula que a gente utilizava aqui, tá? É aquela fórmula que tem no livro de vocês, de que eu conversei sobre na aula que a gente falou sobre medidas de temperatura, tá? Que é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Muita gente utilizou nessa questão uma fórmula que dizia o seguinte: TF menos 32 dividindo 1,8. Aquilo ali, ela é geralmente utilizada para mostrar a relação que se tem da convenção, tá? Da escala de graus Celsius para Fahrenheit. Mas para a gente obter a temperatura da escala de Celsius para Fahrenheit, a gente utiliza essa fórmula que eu acabei de falar para vocês. TC dividindo 5 igual a TF menos 32 dividindo 9. Então, é sempre melhor utilizar essa fórmula, certo? Aquela outra está mais relacionada a falar da relação, tá? Da conversão de uma escala para 8, que é de 1 por 1,8, tá certo? Então, substituindo aqui, a gente tem 50 dividindo 5 igual a TF menos 32. A gente faz meio pelos extremos, então a gente obtém o quê? TF menos 32 igual a 90. Tá? Passando o menos 32 para depois da igualdade, a gente tem a temperatura em Fahrenheit, tá? Que é de 122 graus de Fahrenheit. Quem quiser comprovar se esse cálculo está certo, só faz inverter. Em vez de a gente estar calculando a temperatura em Fahrenheit, a gente agora vai ver se a temperatura está correta em graus Celsius. Tá? Então, isso que vocês estão vendo aqui do lado foi o que eu fiz. Eu peguei esse valor de 122 graus de Fahrenheit, coloquei na fórmula para tentar achar a temperatura em graus Celsius, para ver se batia exatamente com a temperatura em graus Celsius que a questão está pedindo. E veja que foi correto, tá certo? Então, essa realmente aqui, muita gente utilizou aquela fórmula que falava de TF menos 32 dividindo 1,8, então obteve um resultado diferente do que seria correto, certo? Então, tem que prestar muita atenção nas fórmulas que são utilizadas, tá? E naquelas que são utilizadas para demonstrar o porquê que a gente fala que a relação de uma para outra é de 1,8. E isso eu comentei com vocês na aula de medidas de temperatura, tá certo? Mas vamos lá. Essa quarta questão não, a quinta questão, tá certo? Ela vai ser anulada por quê? Porque na hora da digitação no Google Forms, em vez de eu ter colocado a temperatura em 80 Kelvin, eu coloquei a temperatura em graus Celsius e pedi para converter
tá? Em graus Celsius, só que eu deveria ter colocado a temperatura em 80 kelvins. Então, essa questão, todo mundo aqui vai ganhar 1,25, tá? Mas aí, para vocês terem ideia de como seria essa transformação, vai ser da seguinte forma, tá? Qual é a fórmula que a gente utiliza para transformar da escala Kelvin para Celsius? TC, tá? É igual a TK menos 273, tá certo? Que aí a gente vai substituir o TK por 80, aí vai fazer a diminuição de 80 menos 273, que a gente obtém o quê? Tá? A temperatura em graus Celsius, que é de menos 193, tá? Graus Celsius. Por que menos? Porque vai permanecer o sinal de maior valor, tá? Muita gente aqui percebeu esse erro e fez a conversão correta, tá? Muita gente que não fez, deixou o valor de 80 graus Celsius, não vai ter problema nenhum, porque essa questão, ela vai ser ganha para todos que responderam a prova. Então, todos vão ganhar pontuação nessa questão, tá? Então, aí eu vou fazer uma revisão quando eu for fazer a média das notas, tá? E já vou incluir essa pontuação da questão, certo? A outra questão, ela falou o seguinte, também era de convenção de temperatura, tá? Onde ela dizia o seguinte, Maria, ela usou um livro de receitas, tá? Para fazer um bolo. Então, ao fazer a tradução desse livro que estava em inglês para português, a temperatura permaneceu a mesma, que foi em Fahrenheit, tá? Então, a receita do bolo, na escala Fahrenheit, ela devia ir ao forno a 300 graus de Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 20 minutos. Então, qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve levar ao forno para não errar essa receita, tá? Então, aí seria necessário fazer o quê? A conversão da escala Fahrenheit, tá? Para Celsius. Então, muita gente se confundiu aí, porque aí ela estava dando a informação dos graus de Fahrenheit que estava na receita, estava dando os minutos, aí pedia para converter em graus Celsius. Mas o que é utilizado para fazer essa conversão? Apenas o valor da medida de temperatura. Então, o que seria utilizado aí são os 300 graus de Fahrenheit. Algumas pessoas foram procurar na internet essa questão e observaram que tinha um valor diferente do que eu tinha colocado. Então, por erro de leitura, não viram que eu mudei os valores. Então, mandaram para mim os cálculos, tá, com os valores da questão da internet. Então, assim, eu considerei errado, mesmo tendo feito, tá? Porque não era com o valor que eu coloquei na questão, certo? Aí vocês têm que prestar muita atenção nisso. E às vezes a gente pega uma questão da internet e coloca para vocês, mas não necessariamente vai estar com os mesmos números que estão lá, ou pedindo a mesma coisa que está lá. Então, por isso vocês têm que ler, prestar atenção no que a questão está pedindo, anotar os dados que ela está fornecendo e efetuar os cálculos, se necessário, tá? O erro dessa questão, na maioria, foi isso, não prestar atenção na temperatura, no valor da temperatura que eu tinha colocado e me entregar essa questão com o valor de outra temperatura que apresentava na internet no geral, certo? Por isso que muita gente errou essa questão. Aí vejam só, utilizando a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit, tá? A gente obtém o valor da temperatura na escala Celsius de 148,85 graus Celsius, tá? Eu sempre coloco duas casas decimais após a vírgula. Teve muita gente que me entregou apenas o valor de 148. Considerei também, beleza, porque eu entendi aí que eles conseguiram efetuar o cálculo, tá? Mas aí acharam colocaram um valor
no valor inteiro, não colocou o valor com os decimais, tudo bem, certo? Por aí, questão de arredondamento, colocaram um valor de 148, certo? Colocaram um valor de 149, certo também, porque se você for fazer a questão do arredondamento, o número depois da vírgula é maior que 5, então vai aumentar uma casa. Quem colocou uma casa, duas, também está correto, tá? O que foi o erro aí foi de muitas pessoas, foi não observar o valor que eu estava dando no grau de Fahrenheit, tá? Agora, o que me decepcionou muito foi as duas últimas questões, tá certo? Que eram, uma era subjetiva e a outra tinha alternativa. Essa que tinha alternativa, ela estava perguntando qual era a definição correta de temperatura. O que é temperatura? Que foi eu expliquei para vocês que era temperatura. Alguém pode me responder? Não todos de uma vez, tá certo? Mas vejam só. Temperatura, ela não é energia, tá? Muita gente marcou alternativas que falavam de energia. Temperatura, ela não é uma energia. Temperatura é uma grandeza, tá certo? Que a gente utiliza para medir tá, o calor que está fluindo de um corpo para o outro, tá certo? Se temperatura é uma grandeza, então as únicas alternativas que apresentavam isso era a letra B, tá? E a letra E. Mas o que é que dizia a letra B? A B dizia o seguinte: é uma grandeza associada ao grau de agitação das moléculas, até aí correto, tá certo? Que compõe o corpo. Quanto mais agitadas as moléculas de um corpo, menor será a sua temperatura. Se os graus de agitação dessas moléculas está grande, então indica que a temperatura desse corpo está alta. Então, menor não vai ser essa letra B está errada. Porque ele está falando no finalzinho que quanto mais agitadas as partículas do corpo, menor vai ser a sua temperatura. Então, está errado. Só vai ser menor a temperatura se a agitação dessas partículas estiver pequena. Então, pequena, a agitação dessas partículas estiver baixa, tá? Então, menor vai ser a temperatura. A letra E, por sua vez, ela dizia o seguinte: é uma grandeza que é associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Então, quanto mais agitadas essas partículas de um corpo, maior será a temperatura. Então, está correto. Então, essa alternativa é o que melhor define a forma correta de falar de temperatura. Porque temperatura é uma grandeza, tá certo? Que é utilizada para a gente saber o grau de agitação das moléculas, onde se tiver as moléculas mais agitadas, maior vai ser a temperatura, menos agitadas, menor vai ser a temperatura. Então, a letra E define de forma correta, tá certo? O que é temperatura. A oitava questão, ela pedia para que se definisse, tá certo? O processo de transferência de calor por meio da condução, que foi o último processo que a gente. O último processo não, o primeiro processo dos três de transferência de calor que a gente viu antes da prova. Tá? Muita gente me entregou o processo, a definição de transferência de calor, tá? Que é o trânsito de energia térmica entre os corpos que é ocasionado pela diferença de temperatura, tá? Tá falando, me entregaram também a definição de energia, de equilíbrio térmico, tá? E não me falaram exatamente o que é o processo de transferência de calor por meio da condução. Outras pessoas me deram exemplos, tá? Então eu entendi basicamente, tá? Que eu considerei que eles falaram de forma correta o que era o processo de transferência de calor por meio de condução, tá? Porque me entregou exemplos disso, identificando no final que o processo de condução ele tem que ter um meio
para ocorrer, tá? Muita gente me diz apenas que só ocorre em sólidos, tá? Eu considerei essa questão e não dei tanta a pontuação dessa questão toda, tá? Por quê? Certo, ela vai ocorrer entre sólidos. Um dos processos de transferência de calor ocorre entre líquidos, tá? Fluidos. E o outro ocorre no vácuo. Mas só dizer apenas que é no sólido, tá? Não está me dizendo exatamente como ocorre. Está de forma implícita, tá? Mas quando a gente vai para os vestibulares, tá, em si, ele não vai pedir a definição, não vai considerar se você falar que ocorre só entre os sólidos, tá? Ele vai pedir para que você dê a definição mais completa, tá certo? Que é o processo de transferência de calor por meio de condução é um processo de transmissão de calor que vai ocorrer entre a energia térmica, que vai passar de um local para o outro, tá certo? Através de um meio que os separa, certo? E foi até um exemplo que eu dei para vocês na aula, que foi a questão da grelha, tá? Onde o fogo, tá? A chama fica na parte de baixo da grelha e os alimentos que você for cozinhar fica na parte de cima. Então, a grelha em si é o meio, tá certo? Que é utilizado para passar o calor para os alimentos. Então, isso a gente diz que é um processo de transferência de calor por meio de condução. Então o que eu tenho para comentar da prova é isso. Em questão das médias, eu ainda vou fazer, tá? Porque eu vou elaborar uma atividade complementar à da prova, para ajudar as pessoas que obtiveram a pontuação baixa na prova, tá certo? Fora essa atividade, vai ter até 2 pontos, tá? Da avaliação diagnóstica que veio para ser feita antes da gente entrar nessa quarentena de forma online, tá? Fora isso, também vai ter as atividades que a gente fez. Então, o que eu indico, tá? Até o final da semana que vem, até o final da sexta-feira, ponham em dia as atividades de física, lembrando que, como teve troca de professor, troca de sala de aula, eu tenho acesso às salas de aula que foram ativadas, tá? Então, eu vou conseguir recuperar as atividades de quem já tinha feito lá, ok? Então, quem já tinha entregado aquelas atividades, eu vou considerar também para ajudar na média e física, tá? Fora as atividades que eu também postei na nossa sala de aula. E a pontuação da avaliação diagnóstica, quem fez. E a atividade complementar, a nota da prova, que essa atividade eu vou tentar postar do finalzinho da tarde para amanhã, tá certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Então, obrigado e espero vocês na próxima, tá?